Um ator coreano te ama. Johnny Depp espera por você. Um astronauta fora da Terra só pensa no seu nome. A gata das gatas só tem olhos e perfil online pro gato dos gatos, que óbvio é você. Um super like do príncipe encantado aparece nas suas notificações. E todos esses amores só querem uma coisa: o seu dinheiro. Especialmente aquele que você não tem, mas fará de tudo para conseguir em nome do amor e da felicidade a dois. Já sei, você aí está dizendo do outro lado, isso jamais aconteceria comigo. Tem certeza? Se você é tão imune assim às desventuras e golpes online, será que seu amigo, sua irmã, seu tio, sua avó ou sua mãe também estão protegidos nessa blindagem? Uma senhora acreditou que um ator coreano conversava com ela e que viveriam um grande amor. E essa senhora podia ser sua tia. Um homem é sequestrado por uma quadrilha que usa perfil falsos, tudo bem, alguns até são verdadeiros, de deusas em aplicativos de encontro, só à espera da isca da vez. E esse homem podia ser seu pai. Outra idosa vive o dilema do amor secreto com um superstar de cinema americano e manda dinheiro para ele pagar suas contas. Por que essa idosa não poderia ser sua avó? Do outro lado do mundo, uma mulher tem certeza que sua maior paixão está escrita nas estrelas e acaba enviando todo o seu patrimônio pelos ares para trazer seu astronauta de volta à Terra. Será que sua prima, sua vizinha, sua irmã não poderia ser essa mulher? No Brasil e na Europa, golpistas do Tinder levam milhares e até mesmo milhões de reais e de dólares de dezenas de mulheres. Será que você não poderia conhecer uma delas? Estamos mesmo tão distantes assim de amores vigaristas? Quem responde é a doutora Rosângela Monteiro, perita e criminal profiling. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Doutora Rosângela, é um prazer estarmos de novo aqui conversando tão rapidamente, falando de mais um assunto. E esse a gente escolheu como um tema geral, porque está tendo uma coisa já repetitiva. Tivemos aí, acho que foi muito impactado todo mundo pelo Golpista do Tinder da Netflix, que é um sucesso mundial, um documentário fantástico, quem não assistiu, assista. Tivemos agora o nosso Golpista do Tinder brasileiro, que fez inúmeras vítimas, mulheres que uma delas perdeu R$ 500 mil, outras cento e poucos mil, outras perderam as suas emoções, os seus, além do dinheiro, perdem também a emoção, é tão pesado, né? Você maltratar o seu amor. Agora tivemos uma senhora que estava conversando com John Depp durante um período e tem outros que a gente foi elencando. Então, começando do zero, o que são esses golpes de amor, doutora? Olha, o fulcro da questão aí, né, tirando tudo que se enfeita ao redor, nada mais é do que um estelionatário, o indivíduo que aplica um golpe desse. A gente está falando de estelionato. Aí, o que é o estelionato? É o indivíduo, através de um ardil, né, que pode ser qualquer coisa que ele acha interessante ou que ele tenha facilidade de lidar, ele se aproxima das pessoas para realmente tirar algum tipo de vantagem. 99% dos casos é dinheiro, bens, né? E as redes sociais, o que a gente tem hoje, está facilitando demais isso. Tá? Porque o estelionato sempre houve. Tá? Desde o indivíduo que vende o bilhete premiado, né? Vende a Torre Eiffel, o viaduto do chá, né? E uma série de outras coisas, benefícios fabulosos economicamente. Agora está outro escândalo aí, daquele negócio de pirâmide, etc. Também é estelionato. Né? E o estelionatário, ele tem uma capacidade de mexer com emoções interessantes das pessoas, que é ganância. Então, o cara, eu vou entrar aqui. Quer dizer, o indivíduo, a ganância supera a avaliação correta daquela situação, porque um cara chega e fala: olha, nós vamos fazer esse negócio aqui, em vez de você ganhar 10, todo mundo ganha 2%, mas nesse negócio aqui você vai ganhar 100% do que você está investindo. O indivíduo vai. Quer dizer, é um negócio que não é real. Se você parar e pensar, fazer uma avaliação racional,
daquilo que está te oferecendo. Estou falando do ponto de vista da vítima. Você fala, não, isso É o não dinheiro tem nada a ver fácil, com a né? realidade. Eu falo, dinheiro não é barato, gente. Exatamente. Né? Então, ele está oferecendo uma vantagem absurda que você não encontra em lugar nenhum. Pô, então eu sou escolhido. Né? Porque a pessoa fala, poxa, olha que sorte a minha. Né? De eu conseguir, eu vou entrar num negócio onde eu vou ganhar zilhões facilmente. Então, mexe com o quê? Ganância. Mexe com o quê, estelionatário? Vaidade. Mexe com romantismo. Mexe com desejo sexual. Então, o estelionatário é um cara muito inteligente, é um indivíduo que é narcisista, antissocial. Se você tem empatia pelo outro, você não dá um golpe. E o estelionatário, ele dá um golpe em qualquer um. E nós podemos ter aí o psicopata. O psicopata se dá muito bem no estelionato, porque ele não tem vínculo afetivo com a pessoa que ele está, né, fraudando, ou que ele está tentando tirar as coisas. Tranquilo. Né? Ele não tem essa ligação, ele não tem escrúpulos também. Então, para ele tirar R$ 2 do bolso de alguém ou milhões, ele vai usar desse ardil, enganar o outro para obter essa vantagem. Nem escrúpulos, E o nem golpe, limites, né, doutora? não, nem limites. O golpista do Tinder americano, ele tirou 10 milhões de dólares das pessoas no total. E você fala assim, mas não dava para parar no 2? Sei lá, já que você vai fazer isso. Não, porque não tem limite. Eu quero o máximo do máximo sempre. Máximo do máximo sempre. E isso é uma coisa que ele vai fazer a vida toda. Quando a gente pega um estelionatário, aqui falando Brasil rotineiramente, tá, você conseguiu chegar no estelionatário. Quando você puxa a ficha dele, mas desde sempre ele vem dando golpes de qualquer natureza, e ele vai continuar. Então, a gente vê, até nesses programas policiais, o cara está com 60 anos, 70 anos, aí levanta e fala, meu, ele fazia isso quando ele tinha 20, e continua fazendo. É a vida dele isso. Ele se esmera nesse tipo de coisa. Como ele tem esse distanciamento afetivo, ele não tem nada para pará-lo. Né? Agora, ele usa muito inteligentemente essas questões que são muito importantes para as pessoas. Né? Primeiro, aí, vamos falar em termos de dinheiro. Então, o indivíduo é enganado por quê? Porque ele é ganancioso, né? Não importa se o meio é muito lícito ou não, né? Ele passa por cima de sinais que estão falando, cara, isso não dá, sabe? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, mas não, ele passa, não, porque eu sou o cara escolhido e vou. E aí é um prejuízo terrível, até no golpe do amor, né? Como está sendo chamado. Porque mexe com o quê? A vaidade, o romantismo, principalmente nas mulheres, né? O desejo sexual. Então, uma senhora de quase 70 anos, ela acredita, né, que um astro coreano, né, de um rapaz de 20 anos, possa estar interessado nela. Ou o Johnny Depp. Ou Possa agora, estar. enquanto a gente conversa, o Aruaí veio me trazer aqui, que acabou de sair, agora, está aqui no G1. Eu vou mostrar aqui. Idosa japonesa perde R$ 160.000 para golpista que dizia ser astronauta russo e que precisava de ajuda para voltar à Terra. Não, é impressionante. Ou seja, ela está conversando com Impressionante. o espaço. Sim. E E se você vai observar, Beto, você fala, tá bom, como é o seu relacionamento? Vocês faziam, assim, conversavam por vídeo? Não, claro, porque não dá. O rapaz coreano, o astro coreano, que é um jovenzinho, ele deve ter 19, 20 anos, aquele menino. Ele tem uma carinha meio andrógena, né? Um tipo diferente desses coreanos. Não, porque nem Instagram ele tinha. Entendeu? Nem Instagram ele tinha Twitter, mas não era por ali. Um indivíduo criou uma página no Instagram, um golpista, com a carinha e falando que era ele. E essa mulher, mas nem em vídeo ela conversava, porque não tem condição, porque não é o astro coreano, não é o Johnny Depp que está ali. Então, coisas absolutamente corriqueiras, como eu e você agora, tá? Então você está com relacionamento com uma pessoa, você, pelo menos em vídeo, você tem que conversar com ela. Não tem. É só através de mensagem. A língua também. Ah, era o inglês. Essa senhora que conversava com o rapaz coreano, ela nem dominava o inglês. Eles falavam inglês, ela ficava usando o tradutor. Entendeu? Sem contato visual nenhum.
né? E o indivíduo chega e fala, não, eu vou te visitar, mas sabe, aqui na Coreia, né, é um negócio meio complicado, porque o meu dinheiro está todo preso em, sei lá, em investimento, então, para ir, eu vou ter que comprar a passagem, está em torno de 10 mil reais. Ah, tá bom, ela consegue os 10 mil. E aí, não sei o que, agora deu um outro problema, tal, então, para resolver isso, para que eu tenha que deixar um dinheiro aqui, eu preciso de 100 mil. A mulher vende a casa, ela vende o carro, como aconteceu também com a senhora que estava envolvida lá com o falso Johnny Depp. Porque aí é por amor, né? A motivação da pessoa caindo. Porque eu brincava lá na década de 2000, no começo dos anos 2000, tinha, não sei se você lembra, daqueles e-mails que todo mundo recebia falando que tinha uma herança, que geralmente era em Sim. pounds, de 1 milhão de pounds, e que a pessoa ia resolver tudo para você, e você só precisava pagar 10 mil reais para você ter 1 milhão de pounds. Você falou, pago 10 mil, ganho 1 milhão de pounds, quem não quer? Eu me lembro que uma amiga minha estava quase caindo nisso, eu falei assim para ela, amor, mas por que alguém vai te dar 1 milhão de pounds do nada? Você tem tia inglesa? Mas por quê? Eu já recebi isso. Só que a pessoa fica inebriada pelo dinheiro fácil. No caso do amor, dos golpistas do Tinder da vida, a pessoa faz tudo isso para fazer o outro feliz, né? Não é só para ganhar um dinheiro fácil, assim. Não, não, aí não. Né? O benefício que é o amor, né? É o romantismo, é o sexo oferecido por um grande astro mundial, tipo Johnny Depp. Nossa, agora mesmo, você viu? Aquela mulher dele, era uma mulher lindíssima, deu aquela confusão, e ele está apaixonado por mim, né? Que eu sou uma brasileira, né? Tem, você vê, um homem ele pode ter N mulheres lindíssimas do jeito que ele quer, mas ele se apaixonou por mim. Então é uma coisa de inflar também o ego, mexe com a vaidade, mexe com o romantismo, porque, claro, ele vai jogar tudo aquilo que a pessoa quer ouvir. Não, por mim não, porque é a sua pessoa. Sabe, ele vai usar todo o artifício, né, para mexer com a vaidade, para mexer com a carência dessa mulher, né, porque ela está num momento da vida em que, geral, ela já criou filhos, se ela foi casada, está separada, está sem ninguém. Então, ela já vai procurar, né? Ela, não é ele que passa e laça a pessoa na rua. Ela vai procurar isso. Puxa, nossa, o Johnny Depp é maravilhoso, eu adoro, ele é lindo de morrer. Olha, passando uma situação dessa. Vai procurar. Ah, vou procurar nas redes sociais, Johnny Depp. Ah, encontra um Instagram lá. Tá? Então, assim, N pessoas podem fazer isso. O estelionatário, ele joga a isca. Aí ele vê quem cai. Ah, e ele às vezes ele tá manipulando 10 ao mesmo tempo. O Sim, golpista do sempre. Tinder brasileiro, ele estava, no momento que ele é preso, ele estava com, acho que 3 ou 2 mulheres simultaneamente. Claro, mas é isso, para ver quem ele consegue. E às vezes ele consegue com 5, com 6, com 10. Você veja aquele o rapaz do Tinder lá, que ficou famoso aqui, O né, com as americano, garotas. o Qual americano era? Um americano. não é nem Isso. americano, ele Aí, é de Israel, né? Ele dava o golpe, Israel, ele dava o golpe na Europa. na Europa. Então, o que, que acontece? Aí você veja os caminhos, né, que eles tomam para chegar. Tem aquele interessado nas garotas ricas, nas menininhas ricas, que elas querem o quê? Elas querem um cara também que tenha posses. Entendeu? Porque dinheiro elas têm. Então, é o cara bonitão, que frequenta, né, a mesma roda de amigos ou de lugares que elas frequentam. Então, ele usa o dinheiro que ele pegou de uma para ostentar para outra, para tirar mais, e assim ele vai fazendo. Ele vai lidando com o dinheiro que ele arranca de um e bota ela em stand-by, quando dá problema ele volta. Então, ele fica manipulando várias pessoas, não é uma só. Né? Se o cara for bom de conversa e estruturar essa vida que ele diz ter, né, que é muito fácil através de redes sociais, mas esse indivíduo do Tinder lá, ele pessoalmente, ele frequentava os lugares onde essas outras pessoas frequentavam, onde o alvo dele frequentava. E ele tinha que ostentar, tinha que mostrar, olha, eu sou o cara, né? É, Eu sou bonito, eu sou inteligente e rico. Né? Então, eu vou te oferecer, nós vamos fazer uma parceria aqui e tal. Aí tira dinheiro de uma para mostrar para a outra. E esses outros, eu fico mais impressionada ainda,
Tudo bem, ele tinha realmente um jeito, ele frequentava os lugares. Ele tinha o Então, Instagram ele estava lá, real, ele tinha o ele Instagram, tinha, ele sim, leva uma moça num jatinho particular para fazer uma viagem, que na verdade quem estava pagando era a outra coitada lá que tinha era caído outra, na dele, e exato. ela não fazia dela que ela ia pagar o hotel do próximo. Então ele usava uma nova com o dinheiro da anterior para pegar a seguinte. Então ele ainda tinha uma capa mais Não, uma real, coisa né? bem estruturada. É, Beto, uma coisa bem estruturada. Né? Então, sabe, a probabilidade dele conseguir aplicar isso é muito maior. Agora, é, esses casos que a gente viu recentemente com essas duas senhoras brasileiras, é impressionante, porque nem tem isso. Elas nem conheciam, não viam em vídeo. Era uma coisa de trocar, sabe, mensagem. Eu conversa no direct, onde não aparece nada, o indivíduo não. É impressionante, as pessoas se deixam levar por isso. Por quê? Mas, Pela carência, pelo romantismo. mas as mais velhas, eu até entendo, porque também não era tão comum à época mais jovem dela, mais nova, certos elementos de socialização, como o FaceTime da vida, ou o vídeo de WhatsApp, ou o Zoom. Talvez as pessoas mais novas. Agora, pegar também uma pessoa mais velha, você domina, porque o manipulador ele está em manipulação o tempo inteiro, ele sabe que ele está em manipulação, né? Então ele já tem as respostas prontas, né? Para quando ele está quase sendo pego. Sim, exatamente. E a pessoa fica tão envolvida que coisas assim que estão na cara não vê. Sabe aquela coisa? Isso eu não enxergo, eu só vou enxergar aquilo que é bom para mim. Se você parar racionalmente, fizer uma análise, você fala: pera um pouquinho, olha, eu quero uma chamada de vídeo com você agora. Eu quero aqui conversar. Não quer? Tá bom, então eu vou sair. Eu quero te ver. Mas a Eu pessoa quero não ver está com quem eu no, estou falando. a pessoa não tá no racional, né, doutora? Não tá. Ela está só Aí com o que tá. coração. Não está. O, Só com o coração. E mexe com emoções, né? Principalmente mulheres mais velhas que estão sozinhas, né? Não estão num relacionamento, filhos crescidos, se separou ou não teve nenhum relacionamento assim, ou está sozinha agora, não tem filhos, não tem nada e não tem ninguém. E, como você mesmo disse, nós somos seres sociáveis, né? Afetivos, a gente precisa disso. Então, mexe num lugar muito importante nessas pessoas. Essas pessoas mais românticas, essas pessoas mais carentes, que estão no momento de carência, saiu de um divórcio difícil, ou sei lá, qualquer outra situação. O indivíduo vai explorar justamente isso. E ele tem, assim, cabedal, né? Todo o vocabulário ali para te envolver, para falar aquilo que você quer ouvir. E realmente convence essas pessoas, porque ela também está vulnerável, né? Ela se coloca de uma forma, né, muito fácil de levar, né? Ela aceita aquilo, ela não percebe que ela está indo pela emoção, claro, né? E ela está ali totalmente vulnerável. Então, qualquer coisa que o indivíduo vá falar ou prometer, aquilo gera uma sensação muito boa, né? De prazer. E aí entram todos os nossos neurotransmissores. E o indivíduo, ele não precisa saber exatamente disso, mas ele sabe como fazer, instintivamente. Mexer nesses lugares, né, delicados, importantes das pessoas. eles buscam, inclusive, a pessoa que tem essa porta aberta. Vou pegar um exemplo muito radical, mas o maníaco do parque mesmo, quando ele explicou como era o modus operandi de ele achar a sua vítima, porque vamos lembrar, ele convencia uma mulher out of the blue no meio de um metrô que ela era modelo, ele tinha só uma máquina fotográfica aqui, falava, vem comigo que a gente vai tirar foto agora, você vai para a capa da Avon, daquelas revistas, não sei o que lá, então tinha a ver com o universo dela e tudo mais. Você é linda, vem, ele ia com ela até o Jabaquara, ela entrava numa moto que tinha aquele baú, porque ele era motoboy, a mulher ainda ia esmagada entre o baú e ele, até o Parque do Estado. No Até o Parque do Parque do Estado. Estado, ela descia, ele subia o arame, ela passava por baixo, ele passava, eles iam até aí onde. Você fala, meu, como que essa mulher não percebeu? Porque ele Exato. dizia, eu buscava, ele conta isso, eu buscava no semblante a mulher que estava claramente problema emocional, que ela estava com a porta aberta e ela era minha. Eu tinha certeza, ele sabia até fisicamente reconhecer
a mulher que estava precisando de um afago. Eu digo a mulher Exato, é isso. Eu digo a mulher porque a mulher, no caso, é a vítima do maníaco do parque. Você tem também esse monte de homem mais velho bobo aí que cai no conto das menininhas mais novas e também Sim, gasta fábulas de dinheiro também. porque ela também saca que o mais velhão lá está querendo ser um garotão. E ela vai lá e veste ele Isso. de escoteiro, praticamente. Ele se sente jovem, não é, e ela vai com isso, porque é um outro tipo de estelionato. Eu digo que, nesse caso, ela ainda Também. casa, tem filho, consegue ter uma pensão eterna. Não, a mulher é pior. A Né? mulher é pior, viu? Eu digo que é mais Quando ela entra nesse inteligente, sistema. mais inteligente, Quando entra consegue nesse mais sistema. coisa. No Tá. caso do golpista do Tinder brasileiro, ah, ele atua há muitos anos, ele atua, acho que desde 2012, e mesmo antes ele já era um estelionatário de outras coisas. Uma das coisas que Sim, mais tem é a vergonha, as pessoas têm vergonha, e eu digo que a vítima é a vítima, o também. estelionato do amor é um estelionato. Principalmente ele que pegava mulheres formadas, médicas e tudo mais, então se sente como é que eu caí nisso? Não, não, exatamente. Não, aí gera esse sentimento de vergonha, você não quer expor. Então, eles passam durante muito tempo incólumes, né? Porque as vítimas não levam isso à polícia, por vergonha mesmo, entendeu? Você imagina uma senhora que é mãe, que é avó, vai falar para a família, sabe? Eu achei que era o Johnny Depp que estava querendo me relacionar comigo. Pô. Aí você vai escutar do filho mãe, pelo amor de Deus, você vai escutar do neto. Como é que você entra num negócio? Você acha que o indivíduo lá vai se interessar por você, uma senhora idosa, tal? Quer dizer, a pessoa ela fica humilhada. Quando ela descobre, é uma humilhação terrível. E nem todo mundo tem estrutura para isso. Então, as pessoas se calam. Às vezes não comentam nem com a família. A família descobre e fala, mãe, como é que você vendeu, que foi um dos casos? Você vendeu uma casa, você vendeu um carro. Para onde está esse dinheiro? Para onde que foi isso? Por que você fez isso? Estava lá, né, encaminhando para o outro. E umas histórias absurdas. Como é que um astro de Hollywood ele precisa de 10 mil reais porque para comprar passagem? Sabe que não tem cabimento isso, mas a pessoa não enxerga. E você comentou do Tinder. Está tendo uma onda de crimes agora. Os criminosos estão usando o Tinder. Então entra a mocinha bonitinha e marca o encontro com o indivíduo. E está tudo assim, gente, cuidado, cuidado, todo santo dia. Aí o cara chega lá, a menininha bonitinha nem está lá, ou está, então os caras lá, os bandidos, para pegar o indivíduo, bate, leva, sequestra para arrancar todo o dinheiro dele. E o indivíduo vai, qual é a motivação? Desejo sexual. É. Sexo. Como que essa menininha, essa moça bonita, quer alguma coisa comigo? E pega todo mundo. Esses dias foi um engenheiro. Por pouco ele não foi morto. Um cara de 33 anos. Foi marcar um encontro numa biboca. E ainda o pessoal fala, gente, você quer? Marca pelo menos num local de grande movimento, cheio de gente, num lugar que seja seu, Seja, sabe? Vem aqui que você domina, entendeu? Que é a tua praia, não a praia da menina. E marca os na tua. indivíduos. Tem a câmera, vai que teu prédio tem câmera, isso tudo afasta. Exato, você tem que ter uns cuidados mínimos, mas não, esse pessoal se envolve. É impressionante como, né, essas pessoas ficam extremamente vulneráveis, movidas o quê? Especialmente esses homens todos que estão aí procurando esses encontros. Pelo desejo, né? Aí O é o sexo. sexo. Vaidade, O tem homem é sexo e mais vaidade. sexual, né, doutor? O homem vai mais pelo Sim, sexo e a mulher vai mais pela emoção. Não estou sendo machista pelo... nem nada disso, é só porque Não, culturalmente talvez a gente tenha se desenvolvido dessa maneira. Não que a mulher, eu acho que a mulher tem que poder transar a hora que ela quiser, que ela quiser. Eu acho que isso é claro. a natureza humana. Mas hoje, se você pega esses golpes, o do Tinder com homem, inclusive eu estava uma vez no Dake lá gravando e chegou um senhor, ele ficou 4 dias sequestrado, tiraram. Olha, eu acho que tiraram até o que ele não tinha em outra vida. Mas em 4 dias limparam a história dele inteira, inteira, inteira. E eu acho que ele estava com mais vergonha do que medo de estar falido. Porque a gente até Exato. tentou gravar, não conseguiu tudo mais. Mas assim, isso o homem vai mais pelo sexo. A isca é a menina mais Sim, nova, geralmente, mais nova, claro, sim, sempre. para pegar E a proposta é sexo, claro. Mas a mulher e o homem, mulher já eles não. vivem a
sexualidade, a mulher e o homem, isso é fato, Beto, tá? Vive a sexualidade de maneiras diferentes. Então, a mulher ela é muito mais suscetível, né, a esse lance romântico, né, de afeição, de amor. O sexo está embutido mais dentro desse contexto romântico. O homem não, ele já vai mais pelo sexo mesmo. E ainda eles justamente pegam imagens ou verdadeiras, porque tem mulheres que participam do golpe. Então, elas entram mesmo, fazem um contato, são pessoas jovens, bonitas, né, atraentes, claro, senão. E aí, você pega desde cara de 30 anos até senhor de 75. A faixa é grande, né? Está É. ali para pegar qualquer um. E é um absurdo, porque todo dia, gente, cuidado, chega e marca num lugar que você tem controle. E as mulheres, por esse fator romântico, né, elas acabam vendendo, querem que o cara venha, quer dizer, passa por cima de coisas que são óbvias. Né, Beto? Veja o nível de envolvimento dessas pessoas. É. E tem um Né? machismo aí, tem um machismo interessante também nessa parte do estelionato do amor, estelionato emocional, que algumas mulheres elas já fizeram boletim de ocorrência desde 2012, 2000, não sei quanto. E várias delas, quando chegava ali na mão do juiz, o Ministério Público apresentando, recorrendo, o juiz dava, não, mas isso é um problema civil, ela fez o empréstimo porque ela quis, ela vai discutir isso na esfera civil, porque isso não é um crime, então ela que vai atrás do dinheiro dela. E o dinheiro é um roubo, não é um roubo, porque, mas assim, é um estelionato. Claro, isso é estelionato. E os Mas tem juízes, também esse aspecto machista. mas tinha juiz que não aceitava. A mulher caiu de tonta, então ela que pague por isso. Basicamente, Problema dela. o subtexto é esse. Na próxima você se liga mais. O que é horrível, Exato. porque aí você também Claro. afasta as vítimas. As vítimas de 2002 estão sendo representadas agora. É que teve uma que É. aconteceu. E graças a uma grande promotora que eu entrevistei, que vou trazer a entrevista dela em breve, que ela é que Exato. encabeça esse caso do golpista do Tinder brasileiro, e ela consegue mostrar que é um crime, sim, que as mulheres são vítimas, e Sim. que ele precisa ser preso. Tanto que ela consegue a prisão preventiva dele, ele tentou de novo sair, ela consegue revogar. E ele tem um lance de conversa meio doido, porque quando as mulheres colocavam ele quase em xeque, ele inverte a conversa e ele vira o coitado. Você não confia em mim? É. Claro. E ela, ai, não, Né? desculpa, não é Mas é isso. isso. Não, você não confia mesmo, mas só que quando ela está saindo, ele vai lá e busca de novo, e puxa de novo. Exato. Eles têm essa Então, você vê a habilidade, né? inteligência. Sim, eles são muito sagazes, eles têm essa facilidade de perceber na pessoa, né, qual é o lado que ele tem que direcionar da conversa dele, o que ele tem que fazer para atrair. Né? Então, nós temos muitos psicopatas aí, dentre os estelionatários. Tá? Claro, nós temos desde aqueles golpes ridículos, né, de vender o viaduto do chá, mas assim, eles já procuravam, eram pessoas que ficavam na rodoviária, aquela rodoviária que existia em São Paulo agora, né, tá diferente, mas tinha uma rodoviária bem no centro de São Paulo ali, eles ficavam só olhando as pessoas, as pessoas que saíam, homens, com a maletinha, com o saquinho, que estava vindo do interior para conseguir, né, uma vida melhor em São Paulo, para o imigrante, para o indivíduo que estava saindo do Nordeste, né? Era o indivíduo, era a vítima escolhida dele. E ele conseguia. Tirava qualquer coisa, porque essa pessoa também não tinha muito. Mas o que ela tivesse, ele tirava. Com essa história do bilhete premiado. Eu já vi estelionatário em feira livre. Tem muito. Eles ficam observando aquelas donas de casa, mais senhoras, com mais idade, e vai lá e vem com a conversa, olha, sabe, eu estou com o bilhete aqui, mas para isso eu preciso pagar, e a pessoa cai. Por quê? Porque ela entra nessa história, pô, eu vou conseguir, tá, eu vou dar 100 para ele, mas vou ganhar 30 mil. E entra. O golpe não nesse aspecto, tem aqueles mais elaborados e tem os mais chuleiros mesmo, mas não sai disso, Beto. O que ele explora? A vaidade do outro, a carência afetiva, o romantismo, o sexo, entendeu? E é aquela coisa de levar vantagem, a ganância, né? E esse aspecto, pô, vou levar uma vantagem aqui.
do outro. Tá, assim aqui eu vou conseguir algo fácil, em termos de dinheiro, né? Na verdade, ele é o enganado, né? Com isso, na verdade, ele só perde dinheiro, ele não ganha, né? Então, você pode ver que tudo fica orbitando nessas características, que são muito humanas, né? Como o estelionatário, ele tem esse domínio, essa perspicácia do comportamento humano, né? Que ele tem modos de chegar na pessoa. Então, tem aquele que tem amigos em comum, né? Então, sabe, o cara do Tim saía com todo mundo. O lugar que ele frequentava, totalmente propício, porque ele estava com uma garota de posses, e ele estava mostrando, né, tudo que ele podia fazer, né, mas já de olho nas outras que estavam ali, porque num local, né, é um local propício para que determinado tipo de garota ou de gente frequente. Né? Então, tem uma que já está namorando, a outra está de olho, e está ali. E ele pode estender a história dele, as garras, para todas essas. Né? Contanto que ele pegava dinheiro de uma para ir de avião com a outra, já pegando dinheiro dessa depois para gastar com a outra no iate. Vai assim. Ele de início, né, ele tem que criar uma história verídica. Então, ele vai se mostrar fragilizado. Porque isso também conquista o outro. Olha, sabe, eu sou um astro de Hollywood, mas você não imagina como é a vida. Sabe, no fim, eu sou solitário. Tudo isso é passageiro, quem se aproxima de mim é só pelo que eu sou. Ele Você não, você joga. é de verdade, você é o que eu sempre procurei. Exatamente. Quer dizer, eu sou um astro de Hollywood, tá? Zilhões, eu moro numa casa de não sei quantos milhões, eu saio só com mulheres, não sei o quê, mas é uma vida vazia. Né? Isso é tudo aparência, você não sabe como é a vida. Então, ele se mostra até, ele mostra uma fragilidade dele. Né? Então, isso é um caminho certo para determinado tipo de pessoas, né? De mulheres em especial, porque daí ela entra nessa conversa e fala, poxa vida, né? E eu estou aparecendo como uma pessoa diferente desse meio, né? Que é só mentira, que é só falsidade, que é só aparência. Ele está procurando algo mais verdadeiro. Isso aí é. E esse Johnny Depp falso aí, ele estava no Brasil ou ele é fora do Brasil? É estelionatário internacional, gente, tudo. Acho que é fora do Brasil. Fora do Brasil, né? É Fora do Brasil. Ah, E o coreano também, fora do Brasil. ou Porque seja, eles conversavam em inglês. não vai Eles ter conversavam em inglês. nada vai acontecer com eles no Esse Brasil. caso aí, então, esse caso do coreano, eu acho que passou até no Fantástico. Ela deu uma entrevista, mostrava, ela é uma bem senhora, até pelas mãos dela deu para ver que ela é muito senhora mesmo. Já uma mulher, né? Mais dos seus 60 anos ou 70. Ela era bem senhora, o jeito dela falar, não mostrou o rosto, claro, porque é uma humilhação. Quando a pessoa percebe, primeiro ela não acredita naquilo, ela vai acreditar naquilo que ela quer. É uma forma de defesa. Não, eu não, sabe, não é isso que ele está fazendo. Depois, é uma humilhação total. Para ela chegar e levar isso à polícia e comentar com os outros, é terrível. E outra, ela vai ser julgada. Né? As pessoas vão falar, olha, você é uma idiota. Né? Ela recebe esse tipo de comentário da família, de quem está próximo. Como que você não viu isso? Você é uma. Como que você. Quer dizer, além da humilhação de ter passado, ela é humilhada novamente pelas pessoas que estão próximas. Para falar, você é uma idiota, você é uma burra. Então, veja a dificuldade da pessoa chegar e expor isso. Sim. Além de estar com a vida arrasada. Né? O estelionato ele é um crime contra o patrimônio, mas ele gera sofrimento emocional muito grande. Né? A gente, dentro do Código Penal, né, estelionato é crime contra o patrimônio. Então, você fala, tá bom, você perdeu, sei lá, os seus bens, ou um dinheiro, ou uma casa, mas você está viva, mas não é bem assim. Né? A pessoa fica destruída emocionalmente, psicologicamente. Né? E isso, se não for tratado devidamente, você acaba com a pessoa. Ela pode entrar numa depressão profunda, né, em função disso. Então, não é só os bens. Tem aí um efeito, né, um resultado devastador, uma pessoa que passa por isso. Que eu acho que tem pessoas que podem fechar a porta para a vida emocional e tem pessoas que podem fechar a porta para a vida. Para a vida, Né? sim. E aí a gente pode até chegar num suicídio, se a pessoa ficar nesse sentimento de derrota, de humilhação,
né? Realmente é uma devastação É. emocional. Uma coisa não é só o Ah, dinheiro ou os bens. quando o golpista do Tinder brasileiro foi pego, o delegado conta que ele estava com duas ou três mulheres simultâneas, e ele, claro, né, falava que morava no Jardim, não morava nada. Só que eles estavam já vendo, chegando nele, e viram que ele estava sempre ou em Moema ou em Pirituba. Pirituba é onde mora uma namorada dele, com quem ele tem um filho, inclusive. Ele estava ali, o carro estava, inclusive, o nome dessa namorada. Ele não tem nada no nome dele, porque, como bom estelionatário, não pode ter nada no seu nome. E ele pegava tudo Claro. em dinheiro vivo. Eu falo, gente, mas porque ele conseguia orquestrar, ele tinha desculpa para tudo. Fico pensando, será, eu acho que eu cairia também quando você pode cair, porque o cara ele tem, né, o coisa. A mulher de Moema, ele tinha proposto ela em casamento. Só que ele não tinha tirado o dinheiro dela ainda. Ele estava. Ela não acreditou. Quando a polícia chegou e falou, ela falou assim, não, isso é mentira, vocês são mentira. Exato. Mas isso faz parte do golpe. Certo? Então, ele chega nesse momento assim, né, de. Se você ainda tem referência de outras pessoas, a coisa fica muito mais fácil, né? Então, frequento a mesma roda, não, eu conheço ele, faz tempo, tal. E aí o outro já fica mais, né, aberto a esse tipo de relacionamento. Mas ele sempre chega de uma forma humilde. O discurso, né, ele tem na ponta da língua. Entendeu? Então, ele sempre começa oferecendo muito, né? Ele se mostra vulnerável, aí vai ganhando a confiança da pessoa. E aí a mulher vai se envolvendo romanticamente, né? Alguns chegam a ter encontros mesmo com a pessoa, e ele dá um tempo. O golpe do estelionatário não é algo. Nós temos aquele que rapidamente quer resolver a situação, nesses golpes mais simples, mas esses que envolvem sentimento e tal, tem gente que conhece a família da vítima. Ele Ele vai lá e conheceu. conhece. Sim, a família. Não, é isso que eu quero. Ele está todo envolvido, né? Ele conquista o filho, ele conquista os irmãos, ele conquista pai e mãe. Ele passa um período, ele dá o tempo certo de dar o golpe. Ele é capaz de fazer isso. E, de repente, desaparece. Quando ele tem o que ele quer, ele desaparece. Aí você vai procurar por aquele nome, não existe, entendeu? Não tem, aquele endereço não é mais o dele, e ele está em outra já. Então, ele vai tecendo, né, uma rede que vai envolvendo, às vezes, a família toda. E todo mundo acha maravilhoso o cara, até ele conseguir o que ele quer. Então, ele dá um tempo, ele é paciente, dependendo do golpe que ele tem, né, interesse. Se aproximar, por exemplo, de uma família muito rica. Tal. Então, ele vai até, quando ele consegue, ele desaparece. Ele vai entendendo, né? Até quanto mais ele vai poder tirar. Aquele Isso. filme fantástico do Woody Allen, o Match Point, tem um pouco isso. E Ai, Match Point. Match Point é muito bom. E você assistiu já aquela série Dirty John? Que é muito Dirty John? Dirty John, que é uma Não. mulher também. Já tem duas temporadas. São temporadas com histórias que morrem na sua própria temporada. E a primeira é uma história real, são todas histórias reais. Chama Dirty John porque o cara da primeira temporada é o John, que era um estelionatário, mas mesmo assim que ele consegue pegar a mulher, uma mulher muito rica, ele envolve ela, ele faz ela se separar da família. Bom, no final, spoiler para quem não assistiu, spoiler, sinal de alerta, foi mudo, porque é importante terminar. No final, ele entra em confronto físico com as filhas, mata ele, que ele vai matar ela, ela que mata ele. É, O estelionatário pode chegar, às vezes, de fato, de matar pode, uma vítima? É comum? É possível? pode. É possível. No geral, não. Tá? Mas se a gente tem um psicopata, ele chega. Se chegar num momento que ele acha que, olha, que não tem outra saída, ele vai matar, porque é uma opção como outra qualquer. Tá? Em geral, o que a gente tem do estelionatário não é chegar nesse ponto, mesmo sendo um psicopata. Tá? Porque quando você passa desse limite, a coisa complica, né, Beto? Para você sair dessa situação é mais difícil, porque aí você vai ter um homicídio nas costas. Sim. Né? Principalmente se ele tem um envolvimento grande com a família.
Então, ele prefere, como o interesse dele é já partir para outro golpe, né, ele não pode carregar uma mala dessa, né, de um homicídio na vida dele. Então, ele vai mais pela habilidade, e ele gosta disso, né? Ele sabe que ele tem essa habilidade. E dá um prazer incrível você enganar o outro. Né? Você fala, pô, como, né? Que coisa, como eu sou bom, né? Tem uma coisa muito narcisista, né? E isso dá prazer para o estelionatário. Aí ele vai, não, agora eu vou pegar outra. E às vezes ele cai em função disso. Porque ele não, né? Quando a coisa começa a ficar muito fácil, ele engana aqui, sai bem, ele engana lá, sai bem, pega o dinheiro daqui, vai para lá, é um negócio. Ele, né? Ele perde um pouco o limite. E aí pode ser a situação dele acabar sendo pego, porque alguém vai denunciar. Ele se Isso sente aí vai seguro aparecer. demais, né? A arrogância, ela te entrega muitas vezes. Quando você É se a sente seguro, em tudo na vida, quando você se acha seguro demais em tudo, qualquer coisa, você vai perder. Não existe Você vai segurança perder. 100%. Exato, não tem. E se a gente estiver falando do indivíduo que, no mínimo, aí é antissocial, né, muito narcisista, isso acontece. Entendeu? Como a coisa está muito fácil e está dando certo, e eles são muito bons, verdadeiramente. O cara é muito bom que faz isso, né? Na lábia que o indivíduo tem de enganar todo mundo. Né? A gente tem caso, eu lembrei agora do filme do Leonardo DiCaprio, que é verídico, do Prenda-me se rapaz que for capaz. enganava todo mundo. Me prende se Prenda-me for se for capaz. capaz. Aquilo é É muito bom. interessantíssimo. É alguma coisa assim. Quer dizer, é muito interessante. Né? Ele não chegava efetivamente a dar golpe, mas ele ia, por quê? Porque ele queria estar numa posição, né, de destaque, estar próximo de pessoas que ele julgava interessante, e ele ia caindo. Uma hora ele era cirurgião, outra hora ele era advogado, depois ele era piloto. Interessantíssimo. E o cara era tão bom e tão inteligente que o próprio FBI o contratou, né? Puxou ele para cá. Para descobrir. Exato. Isso é uma história verídica. É muito interessante. O bom Sorte, estelionatário é um bom ator. Um bom claro. estelionatário Exato. é um bom roteirista. Ele precisa ter muito boas histórias, ele precisa interpretar muito bem, ele está o tempo inteiro no personagem. Ele é meio louco, o estelionatário. O estelionatário em si, ele tem algum desvio, múltipla personalidade, ele tem algum transtorno de personalidade, obrigatoriamente ou não? Se não for psicopata, ele é apenas um ser mau que aprendeu a dar golpe. Não, se for efetivamente um psicopata, que é muito comum, né, nesse crime especificamente, que é o estelionato, é muito comum a presença de psicopata, ele não é doente, ele não tem transtorno nenhum. Tá? Então, é o negócio talhado para ele, porque já que ele não tem empatia, ele não sente culpa pelo que ele faz, ele não tem escrúpulos, mel no azul. Ele vai ficar dando golpe, etc. Não importa se a senhorinha, se ele tirou o último, né? O último dinheiro que ela tinha na vida para sobreviver, ele não está nem aí, né? Tira mesmo. É a mesma categoria do indivíduo que vai lá e tira o dinheiro que o indivíduo trouxe para comprar o remédio da mãe. É bem assim. Ele não está nem aí. Ele pode tirar 3, 10 reais de uma pessoa, ou a aposentadoria que a pessoa recebeu agora, que é uma senhora, ele vai lá e tira a última reserva dela, que é um dinheirinho. São 500 reais, R$ 1.000. Ele vai lá e toma. Ele não está nem aí se ela não vai conseguir comprar um remédio, se ela vai morrer, se ela vai ficar sem comer. É a mesma coisa, até o cara que tira milhões. Né? Mas, efetivamente, esse indivíduo tem que ter uma personalidade diferenciada, né? Porque ele não se envolve emocionalmente. Tá? Necessariamente é um psicopata, não. Ele pode ter um transtorno de personalidade narcisista, antissocial. Não tem o vínculo, entendeu? Para o golpe dele. Porque ele tem que ser uma pessoa que se distancia afetivamente. É racional o que ele está fazendo, tudo. Até no momento em que ele está mais romântico, ele está sendo racional ali. Ele está falando exatamente aquilo que você quer ouvir. Então, nada vem do coração, espontâneo, não. Então, tudo ele está observando, a reação de todas as pessoas. Então, aqui eu tenho que falar isso para o negócio dar certo, entendeu? Não tem nada de espontâneo. Agora, esse indivíduo do Tinder aí, muito provavelmente, essa que é a namorada dele, que tem filho, ela pode até ser meio cúmplice aí da história, né? Porque ele está deixando o carro, ou ela também está sendo enganada, mas muito provavelmente ela sabe das coisas que ele faz, né? O do Tinder, ele chegava a ameaçar as mulheres que iam muito atrás. Eu sei onde seu filho estuda, eu sei onde você está. Ele pode chegar, ou isso é só ameaças? Não, pode chegar. Né? Mas ele sabe que isso funciona. Que você já tem uma pessoa vulnerável na tua mão.
Então, quando ele mexe, você vê como ele mexe com coisas importantes para a pessoa. Olha, eu já sei tudo, onde o seu filho estuda, onde ele mora, os teus netos. Aí você escuta esse indivíduo, você vai o quê? Você vai falar assim, ah, tá, não acho que ele faz isso. Não, você já fica com medo, né? Fala, não, esse cara é capaz de tudo. E ele pode até chegar nisso, mas, na verdade, ele faz isso como ameaça mesmo. Né? E, na verdade, o estelionatário ele não quer chegar nesse ponto, Sim. né? Porque não é interessante para ele. Doutora, a senhora Né? tem Não é interessante. grande e vasta experiência com crimes e tudo mais. Quais seriam dicas que a senhora daria para... A senhora não, né? Vou chamar de você. Mas quais são É isso, dicas por que favor. você daria para essas pessoas que estão caindo nesses golpes que estão sendo recorrentes, principalmente nessa parte do estelionato do amor? Do homem lá, que é mais sexual, você já falou lá atrás, meu filho, marca, você quer muito, marca no lugar que você tenha controle. Controle, Exato. inclusive, não beba nada que essa mulher te entregar na mão, por favor. Né, tenha, porque senão ele para de dar um sonífero e ela deixa os bandidos entrar na tua casa. Então tem que se ligar. Agora, É. quando é sexual, ele é mais imediato, você corta mais fácil. O emocional ele é mais complicado. Quais são dicas que você daria para esse universo do estelionato do amor? A pessoa não ser uma vítima. Complicado, né, Beto? Porque essas pessoas que caem nisso, quando você chama a razão, ela não quer ouvir, entendeu? Mas, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que racionalizar aquele momento. Tentar racionalizar. Espera um pouquinho. Esse cara é um astro, ele é... Por que exatamente comigo ele está falando isso? Entendeu? Se certificar, quer dizer, já desconfiar que alguma coisa está errada, porque essas pessoas, elas não estão aí, elas vivem num outro mundo, Beto. Ah, tem história até de um relacionamento interessante de um cara que é um astro, ou uma mulher que é uma estrela de cinema e que se casa com um cara que é livreiro. Estou lembrando do Notting Hill, que ela Assim, é Hugh a Grant, Julia Roberts. a Julia Julia Roberts Roberts, do Hugh Grant. exatamente, e Hugh Grant. Então, pode acontecer isso? Pode, nada é impossível, mas o contexto é diferente. Primeiro que eles tiveram um encontro pessoal. Então, alguém entrou em contato, ou você entrou numa página, poxa, eu sou fã do Brad Pitt, eu vou procurar tudo que tenha na vida, aí, onde que ele está, no Twitter, não sei aonde, na rede social. Você veja que isso é um componente, né, que facilita demais esse tipo de crime, essas redes sociais. Né? Tá bom, o indivíduo respondeu de uma forma diferente para você, te dando uma atenção, prestou atenção em você. O que você tem que certificar? Olha, começou a conversar, vamos ser práticos. Eu quero uma chamada de vídeo com você. Não, a gente nem vai levar adiante isso. Eu quero te ver. Eu quero que você me veja também. Entendeu? Acho que é uma das primeiras coisas que você tem que certificar. Você tem que ver com quem você está falando. É complicado para o indivíduo que não é o Brad Pitt fazer uma chamada de vídeo para você como o Brad Pitt. Só se você pegar um indivíduo até que ele, né, é o sósia do cara. É impossível? Também não. Porque se o indivíduo ele é o sósia do Brad Pitt e a personalidade dele é duvidosa, ele vai falar, pô, eu vou usar isso. Né? Então, é uma das coisas. Você tem que se certificar com quem você está falando. Então, isso no Não é caso possível. de celebridades falsas. No caso de um golpista do time Celebridades brasileiro, falsas, claro. ele liga o FaceTime, ele vai encontrar. Claro. Mas aí Exato. assim, Isso é ele já celebridade. ligou. É. Mas nos seres humanos não Celebridade. célebres, assim, o que eu acho que tem esses golpistinhas aí cada vez mais atuantes. Exatamente. E olha, a maioria desses indivíduos, eles são jovens, apesar que nós temos estelionatários já senhores, que envolvem também mulheres de mais idade, está correspondendo ali, né? É a mesma geração, tem indivíduo que Sim. faz isso. Mas, no geral, você vai ver que são garotos, rapazes. Isso falando assim de mulheres que acabam se envolvendo romanticamente. Você tem que tentar racionalizar aquilo. Espera um pouquinho. Qual é o interesse? O que esse rapaz faz? Procura saber mais a respeito da vida dele. Não é fácil, Beto. Não é fácil. Você tem que ter um desconfiômetro. Você tem que falar, olha, é a tal história. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. É, Apesar que esses
são ardilosos. São. E eu digo o Então, seguinte, são gente com muita desculpa. Você começou uma relação, é natural que você vá conhecer a casa da pessoa. claro. Você conhece um amigo da pessoa, alguém família, quando tem uma relação de 2 semanas, você nem quer conhecer nada, você quer fazer, só beijar na boca. Mas depois, se a relação vai se tornando, e as desculpas, o golpista do Tinder sempre dava, não, sabe o que é? O meu apartamento é com a minha ex-namorada, ele criou uma ex-namorada delegada da Polícia Federal. Ela é muito brava, ela tem muitos ciúmes, eu não quero que ela saiba de você para ela não te machucar. Então, assim que arrumar, e a minha casa está muito bagunçada, eu sou muito. Então, mas Tá não, indo não, então eu embora. vou arrumar agora a sua casa. Vamos lá que eu quero arrumar essa casa agora. Exato, Tem coisas que, exato. é claro que você está tão guardado, você está tão sequestrado na paixão, que você vê, muitas das mulheres com certeza o viam como um, ai, tadinho, tá vendo? Ele não pode me Exato, amar por completo por conta dessa vaca, dessa mulher aí. Não, essa vaca nem existe. claro que aprontou com ele. Sim. Aí Então, ele é é assim, vaca. deixar ligado o desconfiômetro, tá? Então, tá bom, sua casa tá, mas eu vou aí e vou te ajudar. Né? Onde é? É em tal lugar? Eu vou ver. Cadê o seu pai, sua mãe? Cadê sua família? Você não tem amigos? Você tem que, entendeu? Tá com essa antena ligada, Sim. porque eles são ardilosos, eles vão dar desculpa para tudo. Isso aí foi um aspecto importante que você colocou. São sempre pessoas muito cheios de desculpas. A minha casa está em reforma. Eu agora estou na casa de um parente, porque o meu apartamento está sendo decorado. Eu não posso hoje porque eu viajo muito. Então, o meu trabalho, uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou em Manaus, outra hora eu estou no Rio Grande do Sul. Entendeu? E toda vez que você quer uma aproximação, ele tem um jeitinho de escapar. Ele não Então, tinha, o golpista do Tinder brasileiro, Renan Augusto, ele não tinha mídias sociais, porque essa minha ex-namorada é muito stalker, então eu prefiro não ter. Tem elementos muito. Porque você tem estelionatário emocional que quer o seu dinheiro, mas você tem estelionatário emocional que quer as suas relações. Então, também, quer a sua exato. vida, quer Sempre. grudar em você. É um estelionato de Exato. emoções. Essas pessoas também elas dão umas desculpaiadas, são geralmente muito ricas, muito, muito importantes, mas não Sim. pode aparecer. E não pode Sim, mostrar. mas não tem o dinheiro mas não tem no momento nunca tem dinheiro. Aí te pede Entendeu? Eu sou dinheiro milionária. emprestado. Aí, olha, uma Exato. dica que eu dou: pediu dinheiro emprestado, para. Não dá. Para. Dinheiro Exatamente. E emprestado, olha, você tem que ter uma alguns, vida com a pessoa para alguém te pedir um dinheiro emprestado. exato. E você sabe que alguns até emprestam. Amanhã já está na tua conta e ele faz isso. Ele primeiro Entendeu? te dá, é uma Ele isca. chega e fala: olha, exato, eu preciso, agora é uma urgência, eu vou ter que, sei lá, qualquer desculpa que ele crie. A pessoa empresta e o que ele faz? Olha, amanhã está na tua conta. E amanhã vai estar na conta dela. Eu te empresto Ele 500 pode até reais fazer hoje, isso. amanhã ele já me deposita 600. Falo, olha, pelo teu agradecimento por você ter me ajudado. Ele te dá a Exatamente. isca de confiança, isso é verdade. Tem a isca da confiança. Exato. É a isca da confiança. Então, de início, ele vai se mostrar muito solícito, amoroso, né? Romântico, e ele vai dar essas coisas. Puxa, eu preciso, será que você consegue fazer isso para mim? No dia seguinte, está lá o dinheiro, está até a mais. Olha, isso aqui é um prêmio, porque eu quero te fazer um agrado por você ter me ajudado, tal. Ele pode fazer várias vezes isso, até que ele vai dar o golpe, entendeu? Você já ganhou a confiança da pessoa. Então, são dicas, gente. Primeiro, você tem que ter um contato pessoal com esse indivíduo. Tá? Muito jovem, você pode ligar também, se você já é uma senhora, tal, ligue aí o botãozinho, né, do desconfiômetro e começa a olhar com um certo distanciamento. Exatamente o que ele está falando para você. Por que esse rapaz tem interesse por mim, que eu estou fora completamente do padrão que ele poderia estar pedindo. Não é que isso não aconteça. Eu já conheci pessoas que se conheceram na internet, casaram e estão super felizes. Sim. Mas são casos e casos. Você pode acreditar que a maioria não é assim. A maioria está aí a fim de dar golpe. Tá? E vão nas pessoas mais vulneráveis. Claro, embora aquele do Tinder lá, ele só se relacionasse com garotas mesmo, ricas, etc. Mas
A probabilidade de uma pessoa que já está com mais de 50, 60 se sentir sozinha, já está numa fase da vida, né, que pode se sentir mais sozinha. Porque quando você é jovem, 20 anos, você não está nem aí. É um monte Sim. de amigo, depois deixa de ser, e você está na vida aí, está com aquele gás. Quando você já tem filho criado, ou já está, né, naquela fase da sua avó, as coisas vão ficando diferentes. E essa parte afetiva é importante. E você não tem, por isso que você se torna vulnerável. Porque você quer, as pessoas querem se relacionar. Não é porque tem 60, 70, 80 anos que não querem. Um Exato. amor, uma companhia, uma pessoa do lado. Né? Parece que também isso é proibido para essas Não, pessoas. Só que precisa, até a família fala, mas como? Você está com 70 anos e está afim de namorar? Ué, por que não? sim, quero Só namorar. que são pessoas que estão assim, mais procuradas por esses golpistas, em termos de relacionamento, essa coisa romântica envolvida, gente. Isso é um dado frio que eu estou passando. Eu não estou aqui questionando que a pessoa possa ou não possa, mas, estatisticamente, o golpista ele vai atrás de quem? De alguém que possa estar carente. É. A carência vai aparecer mais lá para frente, quando você já tem mais idade. Isso é natural. Tanto que depois de 70 anos, se você casa, você não pode casar em comunhão de bens, né? É pela lei. Em comunhão de bens. Não, Não pode, você tem que exatamente. ter separação Porque total golpe e é também a novinha, é a moça novinha, gostosinha, que está. Ah, mas é amor verdadeiro. muito Você pode amor. ver que sempre dá confusão. Não, Muito aí amor. o indivíduo morre, é uma briga. Que ela quer ficar com tudo, mas não é, mas tinha filho, é sempre essa confusão. Então, gente, não dá para sair da realidade. A gente não pode ficar dourando a pílula. Isso é uma realidade. Sim. Não quer dizer que você, com mais idade, não possa ter um amor verdadeiro, um relacionamento maravilhoso, ou ter várias namoradas e namorados. Não é isso. Mas o cara que dá esse golpe, ele tem consciência de tudo isso. Sim. Ele conhece muito bem o panorama aqui, as fases da vida. Primeiro, ele observa, entendeu? E ele vê. Ele fica observando. É um cara extremamente observador. E quando ele chega perto de você, na conversa, ele já vai pegar o que é, né? Qual a sua parte mais vulnerável? No que você é mais vulnerável? Sim. Você é muito carente? Você é submisso? Bom, Você gosta de, sei lá, né? sim, eu diria o seguinte, para quem for vítima de estelionato emocional, procure a polícia, faça boletim de ocorrência, não tenha vergonha, porque assim você ajuda que outras pessoas não passem pelo que você passou. Dá raiva, a gente se sente idiota, eu entendo, eu convivo com pessoas que passaram por isso, mas você é a vítima. Exato. Então, não deixe de ser esse seu papel. A vítima busca a justiça, busca a sua, porque buscando a justiça você, de novo, você vai ter empatia pelo próximo não ser o que você está passando. É horrível, Exato. é triste, é sacal, mas tem que ser feito. E não te tire E essa jamais isso, você é a vítima. Exato. E essa divulgação é importantíssima. As pessoas precisam falar, sabe? Precisam falar sobre isso. Porque se você esconde, outras potenciais vítimas estão aí. Sim. Precisa expor, gente. Você não precisa expor lá o seu rosto. Eu vi aquela no Fantástico que teve, eu assisti particularmente porque eu queria saber do caso, que é a senhora que se envolveu com um rapaz lá coreano. Eu não me lembro o nome agora, mas ele é bem famoso também. Filme, ele é, sei lá, dessas redes sociais, me parece que ele é ele é artista também, o ator, alguma coisa assim. Não sei se faz novela coreana, mas ele é bem conhecido. Ela não mostrou o rosto dela lá, mas ela contou a história dela, de como foi. Mas como é que você fala? Não, eu nunca vi. Mas a gente falava inglês, mas eu também não sei inglês, mas eu usava o Google. E a gente utilizava esse tipo de coisa. Entendeu? Provavelmente esse indivíduo não é do Brasil, mas pode ser também, viu? Porque o cara ele pode se passar por um indivíduo, né? Árabe. Você vê muito isso no Instagram, você começa a receber, eu já vi vários casos desses. Oi, linda, o nome do cara é Hassan Abdel, não sei o que tem. Entendeu? Eu Então, parece um recebo uns príncipe. A Instagram lá fotografia do no. indivíduo, ele está com aquele. Quer dizer, gente, sai fora. Eu O recebo umas príncipe está black. querendo falar comigo. Oi, linda. Então, fala em inglês, né? E você olha lá, é um negócio, sabe, completamente irreal. Mas tem gente que entra, porque fala, meu, o cara é um príncipe árabe, né?
Não, tem no Eu, meu. gente, Eu tenho uma pessoa que eu conheço que do nada mostrava: olha quantos árabes estão me seguindo. Eu falava: filha, isso é um puta do catfish. Nós não estamos falando de catfish aqui, que é a pessoa que se passa por outra, porque isso aqui é o tema é golpe do amor. Depois a gente vai falar de catfish e de outros isso. estelionatos, tipo da Catfish Wanda é Marques, lá. outra coisa. Mas basta você ter uma rede, por exemplo, como eu tenho o meu Instagram, ele é público. É direto isso, Não, no meu entendeu? E aparecem umas árabe, o mulheres. cara mora em Niterói, gente. Não estou desmerecendo Niterói, mas ele mora aqui no Brasil e põe lá a foto de um indivíduo que qualquer um tem cara de árabe, né? Põe lá umas fotos de lancha, tá? Eu até entro no perfil para olhar, para ver o que o cara põe lá. Como que ele Claro que eu não organizou estou. aquele perfil? Entendeu? É interessantíssimo. É. Então, sai fora disso. Você tem que estar ligado que isso aí não é assim. O príncipe árabe, ele nem sabe que você existe. Entendeu? Você Também entra vê no que Instagram. o perfil é fake. É. Muita foto de iate, muita foto de lugares maravilhosos, mas ele não está lá. Entendeu? Isso eu digo também. Eu Agora, falo, é fácil ser rico no Instagram, gente. Você pega um monte de foto por ali e fica colocando minha fazenda. Você não está na fazenda. E você pode até estar numa fazenda que não é sua. E você está falando que é sua. E aí, e, e aí tem umas mulheres esquisitas que entram no meu também ali. Elas mandam oi. Eu nem respondo. Eu excluo. oi, Eu falo, além de tudo, não, oi. dá uma gugada melhor sobre mim. Você vai entender que eu não posso cair. Mas você vê, Beto, mas você vê como essas pessoas são insidiosas. Por exemplo, o meu perfil não tem nada lá que leve alguém a acreditar que eu estou, por exemplo, procurando um Ah, relacionamento. Não sim. tem nada, eu falo de crime. Eu tenho foto lá, porque aqui eu estou trabalhando, porque eu não sei o que tem. Não tem nada, estou disponível, sou hétero, não Devia tem até ter nada mais disso. medo, né, doutora? Que está lá você falando de sangue. Está lá o negócio de sangue. Depois entram. Nossa, aí começa. Primeiro manda umas imagens assim, Deus te abençoe, que o seu dia seja. Quando eu começo a receber isso, de homens ainda, daqui a pouco ele chega e fala: Nossa, você é linda. Sabe? Não tem nada a ver com a minha proposta de estar no Instagram. Ei. A próxima é a foto do pênis dele, Ah, entendeu? Que mentira, talvez eles nem mandam seja. nudes. É Nudes direto isso. não É chegaram assim, nisso. Deus te abençoe, você é linda, a foto de um pênis ereto. Eu falo, gente, nem essa foto deve ser verdadeira. Pelo menos vale a Então, pena ver a então as foto. pessoas, Mas pelo menos a foto, sabe, elas jogam. a foto tem consistência, pelo menos. Ele pode mostrar. Ah, sim. Provavelmente pegou, né, de um site pornô, porque, né? E é interessantíssimo, eu dou muita risada disso. É sempre a mesma coisa. Ai, Deus te abençoe, que o seu dia seja Deus te lindo. Eu abençoe, já lá vem olho o o cara pinto. lá e falo, Deus, você é Deus linda. para o pinto são Ó, duas mensagens. duas mensagens. É muito engraçado. Eu fico até esperando, porque eu falo, já vem, lá vem. Outro dia eu estava até mostrando para minha caseira, eu falei assim, olha o que eu recebi. Ela falou, minha Nossa Senhora, eu estava recebendo isso. Eu falei, você vê, né? Não, o povo, para E mim, nem é dele, eu e não nem devo é estar dele. valendo nudes. Eu não Pior é devo estar isso. Então, agora, o pior de tudo é que ele pega uma foto que nem é dele, Beto. Esse é o pior. Você nada. vai, Nem Deus, nem fala, o pinto. que vai Nada ficar dele é legal. Chega verdade. lá, nada, nada. Então, gente, precisa ter esse distanciamento, senão, príncipe árabe, o milionário Não. de Malibu, é, É o que eu e falo. Falo, o, gente, e o por que indivíduo um que começa. príncipe árabe vai me achar? Eu não falo árabe, eu não vou para Dubai, não vou para o Oriente. Por que ele me quer? Exato. É que nem gente que ganha na Gente, é um loteria. choque, sabe? Eu sei, quem ganha, É, ai, ganhei um carro aqui. Eu falei, mas você participou de algum concurso? Não. Eu falei, então por que alguém vai te dar um carro, Vitor? exato, Não vai, isso é falso. exato. Não manda, Olha, não clica nisso, que isso daí é phishing. Já clicou. não clica. Então, principalmente nas redes sociais. Porque o indivíduo cria uma vida o que ele quiser, gente. O Sim. que ele quiser. Ele põe fotos de viagem, de pessoas bonitas, de onde ele estava na festa, de não sei o quê. Tudo isso. Que você cria uma vida que não é a sua para enganar o outro. É. Entendeu? Agora, você tem que ter um desconfiômetro, aquela coisa da realidade. Seja realista. Entendeu? E outra, se acontecer, porque eles são muito bons, né? A gente não pode tirar isso. Falar assim, não, eu não seria enganada. Olha,
eu não seria enganado. Porque todo dia, né, eu estou vendo na televisão, gente, o golpe do Tinder, o delegado até geral outro dia falou, mas olha, eu não sei o que, a gente está passando essa informação todo santo dia. O indivíduo vai encontrar com a mulher lá, qual a probabilidade, né, disso dar errado? Porque a Todos esses pessoa, casos de ele está se achando gostosão demais, e que com ele não é assim, com ele, todo mundo quer transar com ele. Ele tem autoimagem distorcida, além de tudo, né? Exatamente, vai, aí tem, né, 4 caras esperando ele lá, leva uma surra, fica lá sequestrado, amarrado, levando pancada, Pix para lá e para acabou minha cá, vida. abrindo Exatamente. abrindo conta em tudo que é banco digital para fazer coisas. Exatamente. Então, assim, são pessoas envolventes, não vou tirar o mérito aí do bandido, mas esse estelionatário, ele tem que ser um cara muito simpático. Sim, O lógico. estelionatário tem que ser simpático, gente. Ele é simpático, ele é envolvente, ele chega e fala, onde você está? Eu vou lá te ajudar. Ele tira as calças para, sabe, para te ajudar, ele vai te pegar. Tem uns indivíduos que são assim, eles estão muito presentes na vida. Nossa, como ele ajuda, até a hora que ele te dá o golpe e desaparece. Então, fique esperto. Se acontecer, é o que o Beto colocou, que é muito importante, vá à polícia. Dê o seu depoimento. Você não precisa ser identificado, mas é importante, porque pessoas que estão, por exemplo, sendo envolvidas, elas vão parar e pensar. Né? É uma informação racional no meio de toda essa emoção, né? Porque você é pego pela emoção. Verdade. Ele vai atingir aquele ponto seu de vulnerabilidade. Ou é a ganância, ou é o romantismo, ou é sexo, Sim. ou é carência afetiva, entendeu? E ele sabe muito bem chegar ali. Doutora, muito obrigado. Foi uma delícia de conversa no seguinte sentido. Eu descobri que entre o Deus e o Pinto são 2 mensagens. Então, gente, se Deus chegar, Oi, espera o linda. Pinto. É assim, Deus te abençoe. Oi, linda. E o Nossa, Pinto? como é você é bonita. Ah, eu pinto. É isso mesmo. Eu não estou valendo nem Direto, nudes. Não me mandam nudes, eu não posso falar, não recebo. Eu não estou valendo nudes, doutora, a senhora está na minha frente, está valendo mais que eu. É Ai, ai. verdade, é isso aí. O cara acha que, por exemplo, eu vou ver aquilo lá e falar, nossa, eu preciso Uau! disso. Os homens têm uma fantasia Que o Pinto é que o tudo, né? pênis resolve tudo, que o pênis resolve a vida da mulher. Nossa, Ai, não, a vida do mundo, tudo é o problema do cuidados. Pinto. Não é. Mas tem gente, né, que já fica entusiasmada, fala, opa, então vamos ver, né? E aí cai numa Não esparrela, vai né? ter Nada daquilo, o nada. cara pode ser um golpista. Não vai achar nem Deus, nem o príncipe encantado, e nem o nude. Nada vai ser de Não, verdade. nem o que ele mostrou lá, não tem nada a ver. Já, ó, pode ter certeza que não é. É Doutora, verdade. muito É obrigado e história. até a próxima, com certeza, em breve. Tá bom, obrigada, Beto. Um bom dia para você. Muito Tá, nós, obrigada. um beijo. Até a próxima. Tem o corte. Doutora, muito obrigado. Foi me divertir aqui. E um Mas beijo é verdade. maravilhoso. Quando eu receber agora, eu vou te mostrar. Eu só posso dar risada disso, porque é uma coisa tão ridícula. Ou então é assim, você tem você tem assim algum preconceito quanto a namorar homens mais novos? Não tem nada, porque o cara vê lá, pô, ela tem 43 anos de trabalho, ela deve ter uns 60, né? Só ela começou com um mês de vida. O cara faz as contas, mas ele tá assim, não, você tem alguma? Eu falo, gente, pelo amor de Deus. Pô, E isso assim, porque não tem nada no meu Instagram que leve a pessoa tem alguém essa a achar liberdade. que eu falo lá, gente, solteira, estou procurando. Põe Né? foto sensual, né? Põe foto de Sim. biquíni. Você tá falando, ó, tá vendo? Estou mostrando o material, é isso. Mas não é, né? Então é muito engraçado tudo isso. Eu dou muita risada. Vou dar uma olhada agora naquelas mensagens que ficam fechadas, que eu esqueço, para ver se tem algum Você vai Deus ver. ou algum pinto. Obrigado, doutor. Um beijo. Tchau, beijo. Beijo. Tudo de bom.